a pergunta era quem está mais pressionado para o derby. Se você pegar institucionalmente, já não tem menor discussão, como o time Palmeiras. Pelo favoritismo, pelas todas as condições. Como clube, então assim, a minha impressão é se o Corinthians passa pela primeira partida ou vencendo ou empatando, joga toda a responsabilidade para o Palmeiras na partida da volta e tudo mais. Isso estou falando no campo, sempre distinguindo. E hoje é muito necessário a gente fazer isso, viu? Porque os clubes brasileiros, nesse atual momento, você tanto, acho que, praguejou em relação à espanholização, que está tendo, neste momento da janela de meio de ano, a real espanholização do futebol brasileiro. Só que tem 20... real. Aconteceu há 300 anos. Inclusive investimentos jamais feitos. Né? É isso aí, ué. Sim. Conta uma novidade. Sim. Mas fala, desculpa. Então, é que parece que tá mais na nossa cara. Isso, ao mesmo tempo, num duelo entre Palmeiras e Corinthians, clubes desiguais. Então, clubes desiguais, no momento, acentua a pressão sobre o favorito, sobre quem pode mais. E no campo a gente sabe que essa diferença ela não entra tanto assim, né? Ou quase não entra. Até porque os 11 contra 11, a gente deve fazer o cara a cara, a gente vai talvez ver isso. E aí o Corinthians... Só que se você pegar os 11 reserva do Palmeiras e 11 reserva do Corinthians, deve dar 11-0 pro Palmeiras. Né? Mas os titulares é mais parelho. E acho que essa situação toda, eu não posso, do lado do Corinthians, reclamar de uma entrevista coletiva, porque eu acho que os comandantes dos clubes, periodicamente, têm que dar satisfação ao seu povo. Concordo. Tem clube que não deu, nunca excluiu entrevista coletiva até hoje. O Casares está há 5 anos em São Paulo, não deu entrevista coletiva. Exato. A gente está falando, a gente não sabe, o Fidic, o Rombo, a base, né? O Grego. E acho que dentro das questões, das possibilidades, o presidente, o interino do Corinthians, respondeu sobre clube e campo. Falou sobre Memphis, falou sobre Dorival, falou sobre reforços e tudo mais. Aí eu entendo quando o Vessone coloca que nesses tópicos, os do campo, ele não colocou mais lenha na fogueira. Ele tapou os buracos da caixa d'água, como ele mesmo escreveu ali que... Agora, enquanto o clube, o Corinthians segue nesse caos completo, político, econômico e tudo mais, mas me parece haver, mesmo com a entrevista do presidente do Conselho Deliberativo já marcada, uma trégua entre todos nesses momentos que antecedem os confrontos com o Palmeiras. Depois, o Vessone falou, se ele convoca a coletiva para depois do derby, tem os 2 cenários que ele descreveu, o Vessone, com vitória ou derrota, mas a gente, na realidade, a gente não sabe, nem o Omar Stabile, como será o Corinthians pós-derby. A minha perspectiva de jornalista esportiva há muito tempo, conhecendo bem os clubes em questão, se o Corinthians passa do Palmeiras, vai ter reforço, vai ter renovação do Memphis ou cumprimento do contrato, o Yuri não vai ser vendido, vai ter uma espécie de pacto pelo futebol, como houve no São Paulo, por isso que a gente compara na Copa do Brasil, quando o São Paulo passa pelo Palmeiras, antes de pegar o Corinthians. Aí teve a janela Rames-Lucas, ninguém foi vendido, o São Paulo ganhou o título da Copa do Brasil e está na situação em que está. 2 anos depois, teve que tapar a caixa d'água com Durepox e se estourar a caixa d'água, é a última tentativa de tapar a caixa d'água com Durepox do São Paulo. É o que está fazendo esse ano. Então, se o Corinthians passar pelo Palmeiras, for campeão da Copa do Brasil, ele não vai solucionar o problema do clube. Nada. Nada. É bom ficar claro isso. Nada. Se ele não tomar o remédio amargo, ou não cortar na carne, que são expressões fáceis de serem proferidas, mas difíceis de serem executadas. Né? Falar é fácil. Cortar na carne quer dizer o quê? Né? Então, essa situação do clube, ela continua muito difícil, muito complexa. E a situação do time, acho que depende das 2 quartas-feiras. E para salientar, algumas pessoas, você estava até comentando isso, né, Tironi? E eu, para passar para o Massini, algumas pessoas no futebol do Corinthians, elas adquiriram uma relevância e um poder que elas jamais imaginariam. Tipo, ou sobretudo,
Fabinho Soldado. Esse é um personagem intrigante. Sim. Porque ele, até então, trabalhando no Flamengo, ele era uma pessoa de uma engrenagem gigantesca que jamais estava exposto nem para o bem, nem para o mal em nenhum momento. Eu tinha a frase que falava, o que faz Fabinho Soldado? Lembra? O que faz fazia o soldado, né? Juan, lembra? Isso, eram caras lá do 3º, 4º escalão do organograma do departamento de futebol. No Corinthians, ele foi chamado para uma nova função pelo antigo presidente. Ele tem o primeiro momento de protagonismo justamente na flanela Memphis Depay, na contratação em setembro. Um ano depois, menos de um ano depois, ele é o único remanescente da estrutura do departamento de futebol. O Corinthians, interlocutor do técnico, dos jogadores, responsável pela janela. E, muitas vezes, mesmo com um diagnóstico mais profissional, seja uma análise, como ele fez aqui no G4 sobre o trabalho do Ramon Dias, a palavra dele não é a determinante em algumas circunstâncias. Mas, enfim, ele está cuidando lá do CT, da interlocução do Dorival com os jogadores nessa semana, ou nessas semanas tão importantes para o Corinthians em termos esportivos. Só tem ele. Porque como, tipo, não tem aquele do São Paulo, estatutário... Belmonte. O Belmonte. Não existe esse cara no Corinthians. Então nem isso tem. Ou é ele, só tem um. É isso. É só